Exatamente isso aí, né? É fazer a construção de um movimento seu, né? É você ficar conhecido, né, por pessoas próximas a você. E eu gosto muito de falar, né, Gisele, sobre aquela questão assim, pô, como é que eu vou me tornar conhecido por pessoas que não me conhecem, né? Você primeiro precisa impactar positivamente pessoas próximas a você, né? Você precisa transformar a vida dessas pessoas próximas a você. E aqui eu não estou nem falando de família nem de amigos, tá, pessoal? Pessoas que são conhecidas, que conhecem você, às vezes amigos dos amigos. Essas pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão ser impactadas, transformadas. Muitas vezes essas pessoas são os próprios seguidores teus nas redes sociais. E aí elas são impactadas, transformadas, e quando elas são impactadas e transformadas, acontece o quê? Elas começam a indicar, olha, li o livro da Gisele, olha, li o livro do João, da Maria, e aí elas indicam o seu livro para outras pessoas, que indicam para outras pessoas, e daqui a pouquinho você está numa seara, num grupo de pessoas que são seus leitores fiéis, porque começou aqui no começo, quando você conversou com amigos, familiares, amigos dos amigos, os amigos dos amigos dos amigos, e aí criou o quê? Uma tribo, construiu uma tribo, e fica muito mais fácil você fazer a venda do seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, a gente vai começar com o nosso primeiro assunto que a gente vai falar com vocês, né? Que é a questão da mentalidade. Como eu falei antes, a gente vai começar falando de mentalidade para que você deixe de ser o vendedor chato de livro, para que você deixe de ser o panfleteiro do seu livro e passe a se tornar um conector de histórias, para que você consiga conectar a sua história com a história do seu leitor, com a história das pessoas que você quer alcançar e que você quer impactar através do seu legado, né, Jeff? Exatamente isso aí. Você, né, eu sempre costumo dizer, né, que você escreve e você precisa que essas pessoas, que pessoas sejam transformadas, pessoas sejam impactadas positivamente, né? E como é que você faz, né, isso? Você precisa mostrar, contar um pouco qual é a sua história, mostrar quem você é para o público, para que você possa realmente é, perder a vergonha de vender, né, Gisele? Vender um livro não é vender não é um produto qualquer que você está vendendo. Você está vendendo uma história, você está vendendo um legado, você está vendendo uma transformação. Eu gosto muito de falar que ninguém compra livro porque é legal comprar livro, né? Todo mundo compra desde criança até a fase adulta, né? Que todo mundo compra para quê? Para aprender, para adquirir conhecimento, para ser transformado, talvez por um hobby, talvez para ser impactado positivamente com a sua história, para de repente modelar a sua história, conhecer as experiências e trazer e adaptar para a sua realidade, né, Gisele? Aí, quando você faz isso, a sua obra deixa de ser invisível e começa a criação da divulgação, né, Gisele? Exatamente. Pense assim, ó, pensem comigo. Você é um escritor que escreve e que constrói uma obra extremamente inspiradora, né? Uma história que vai trabalhar muito a questão da transformação, que vai fazer com que os seus leitores, além de ter aquele momento de distração, que é óbvio que as pessoas às vezes procuram o livro para se distrair mesmo, mas além desse momento de distração, esse livro possa gerar uma transformação profunda na mente e na vida de quem lê, né? E aí, quando a gente pensa nesse livro, mas e aí aquele escritor, ele não quer aparecer, ele não quer conversar, ele não quer falar desse livro, e ele tem vergonha de ofertar, ele tem vergonha de dizer que ele tem um livro, ele tem vergonha de se comunicar, de se posicionar mesmo como um escritor. E aquela obra tão bonita, tão interessante, tão transformadora, ela fica invisível dentro das caixas, dentro daquela casa daquele escritor, ou ela fica invisível dentro da prateleira de uma livraria. Por quê? Se ninguém ouve falar sobre este livro, como é que a pessoa vai se interessar por esse livro?
E quando a gente está falando de falar desse livro, ouvir falar desse escritor, a gente não está falando de panfletagem, aquela coisa assim, ó, olha, tá vendo aqui? Compra o meu livro. Tá vendo? Esse aqui é o meu livro, compra o meu livro. É a mesma coisa que assim, ó, você não vai olhar e dizer assim, olha, tá vendo esse negócio preto aqui, ó, compra. Não, você vai explicar o que que é, você vai se posicionar, né? A gente acha que as pessoas a gente trabalha com os nossos escritores essa questão de que existe o momento da criação e existe o momento da divulgação. Mas essa é uma coisa que pode trabalhar junto, né, de forma simbiótica. Enquanto você está criando, você já pode ir divulgando, né, Jeff? Eu gosto de falar, né, Gisele, que ninguém melhor para vender do que o pai da obra, né? Obviamente, a gente traz como um dos pilares da editora NPE a questão do legado, quando você não estiver mais aqui, mas quando você se propõe a divulgar a sua obra, você conta ela com um sentimento, com uma emoção, traz lá do fundo do coração algo que você construiu durante meses, durante anos, e você como fazer uma analogia como o pai ou a mãe de um filho, né? O pai e a mãe sempre vão falar bem do filho. E aí, nessa questão do livro, o que você começa a fazer? Você, além de ser o detentor de todo o conhecimento da obra, do livro, da história que você escreveu, você também é a pessoa que está servindo os leitores com a sua história, que tá impactando positivamente os leitores com a sua história, né? Afinal de contas, né, parece meio que uma frase batida, né? Mas pessoas compram de pessoas. Se pessoas compram de pessoas, por que as pessoas, os leitores, não comprarão do escritor? É óbvio que a livraria vai vender, mas a livraria ela vai vender o teu livro, o livro da Gisele, do João, centenas de livros. E quando você faz a divulgação do seu livro, perde essa vergonha e entende que você não é o vendedor chato, e sim, você é um vendedor de uma obra que transforma, que impacta, que vai mudar a vida das pessoas através de conhecimento, através de uma história, de um hobby, um conhecimento. Quando você faz essa divulgação, quando você fala da sua história, obviamente as pessoas elas se conectam muito mais com você do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque você é o autor da obra, porque você escreveu aquela obra, porque você passou durante um tempo contando essa história, né?